Oi galera, tudo bom? Esse é o treinamento para vender e fazer o cadastro ambiental rural, seria o CAR, e é um dos nossos projetos mais rápidos e tranquilo para realizar. Então é massa que todos estejam capacitados para isso. Tente acompanhar a simulação, se precisar volte mais de uma vez e realmente baixem os aplicativos no computador de vocês e façam ao menos uma vez para aprender bem, beleza? Para começar, vou falar sobre a venda desse projeto. Esse aqui é o nosso funil de vendas. Para quem nunca viu, ele é quem nos direciona no processo de venda. Então, a primeira etapa é o mapeamento de possíveis clientes, que vai ser realizado a partir da lista telefônica da região rural em que ainda precisa do cadastro. O site com o link está no documento em anexo que foi enviado para vocês. Após isso, a parte da ligação, o contato com essa localidade vai ser realizado pela equipe de vendas, a partir desses contatos mapeados, e então é realizado as ligações para vender o projeto. Quanto à definição do preço e confirmação do projeto, a partir do cliente interessado, verificamos algumas coisas, como a localidade, quantidade de documentos, e assim fazemos a precificação para apresentar ao cliente. Enfim, a assinatura do contrato e a execução do projeto. Com a aprovação desse cliente em relação ao valor do projeto e ao plano de trabalho proposto, assinamos o contrato para a partir daí iniciar o projeto. Quanto à definição do CAR, o que seria o CAR? Primeiro, um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis ou propriedades rurais. Além disso, contempla os dados do proprietário, documentos de comprovação de propriedade e, no caso, ou a posse dessa propriedade, as informações do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social, utilidade pública, enfim, são essas informações mais detalhadas. O CAR tem a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referente às áreas de preservação permanente, que seria a APP, do uso restrito de reserva legal e de remanescentes de florestas e demais formas de vegetação nativa, e das áreas consolidadas, que é compondo a base de dados para o controle, o monitoramento, o planejamento ambiental e econômico e o combate ao desmatamento. As etapas do projeto, aqui elas estão bem detalhadas. Primeiro é realizada a confirmação do projeto, em seguida é feito o repasse dos documentos que são necessários, a definição do dia para a realização do projeto, aí vai ser feita essa execução e vai ser enviado o projeto para o programa e repassar o protocolo e o recibo para o cliente. Mas por que ter o CAR? Quais seriam os benefícios para o cliente? A inscrição no CAR possibilita o planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação do imóvel rural. Ela também representa o primeiro passo para a obtenção da regularidade ambiental, obtenção de crédito agrícola em todas as suas modalidades. No caso, vai ter taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que o praticado no mercado. A contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado, a isenção de imposto em algumas ocasiões, condições e autorizações para diversas atividades agrícolas e vai estar em vigor com a lei. Na hora da abordagem, quando você vai falar com esse possível cliente, você tem que primeiro perguntar se ele conhece ou se ele tem CAR e fazer uma pequena explicação sobre isso. Um bom argumento é falar que o prazo para a realização do cadastro é até o final desse ano, e que também geralmente as pessoas deixam para fazer no último mês, e daí a correria, não tem tempo, acabam pagando por um preço muito caro que se realizassem agora. E a massa falar que a Ciclos está realizando já o CAR
a partir de R$ 250 e perguntar se tem interesse ou o que ele acha a respeito disso. Na hora da execução do CAR, para desenvolver ele é bem simples, porém tem que ter algumas ferramentas instaladas no computador e essas ferramentas estão no documento explicativo com os links e os aplicativos, na verdade esses aplicativos que eu vou citar agora. O primeiro seria o Google Earth, que é utilizado para gerar os arquivos do georreferenciamento, e o próprio aplicativo do CAR, que é a plataforma onde iremos cadastrar a propriedade do cliente. Quanto à legislação, essa primeira lei diz que a inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais do país e constitui-se no primeiro passo para a regularização ambiental e, além disso, dá acesso a benefícios previstos no Código Florestal. Já esse decreto, ele dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, que seria o SICAR, sobre o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR mesmo, e estabelece normas de caráter geral aos programas de regularização ambiental. No documento anexo também tem o link melhor sobre essas leis, que vão estar mais detalhadas. Quanto à duração do CAR e o preço. Bom, como foi citado, o CAR é um dos nossos projetos mais simples e fáceis. Ele tem como duração de 2 dias até 1 semana e o preço ele vai estar na faixa de R$250, podendo haver algumas divergências quanto a isso. E quais seriam os documentos necessários quanto ao cliente, né? Seria a identificação do proprietário com RG, CPF, endereço, e-mail, telefone, enfim, isso daí já é algo mais detalhado de cada proprietário. Além disso, também os dados do imóvel, quanto à matrícula e posse, e a geolocalização do imóvel, que seria o perímetro do imóvel rural, áreas de interesse social e de utilidade pública, áreas com remanescentes de vegetação nativa, APP, e a área de reserva legal, área de uso restrito e áreas consolidadas. Quanto aos conceitos fundamentais do CAR, vale ressaltar o módulo fiscal, que é uma unidade de medida que se dá em hectares e o valor é fixado pelo INCRA e vai variar entre cada município. E vai levar em conta o tipo de exploração que é realizado nessa propriedade, a renda obtida através dessa exploração predominante e, além dessa predominante, tem outras explorações existentes no município que, embora elas não sejam predominantes, elas são expressivas em função da renda ou da área que é utilizada e até mesmo do conceito de propriedade familiar. Quanto à dimensão dessa unidade de medida, os hectares, para definir o tamanho, o minifúndio é o imóvel rural com área inferior a 1 módulo fiscal e a pequena propriedade entre 1 e 4 módulos fiscais. Já a média propriedade, que é o imóvel rural de área superior a 4 e até 5 módulos fiscais, e nós temos também a grande propriedade, que é aquela de área superior a 15 módulos fiscais. Bom, os módulos fiscais eles vão variar de 5 a 110 hectares, sempre. Quanto às áreas de preservação permanentes, que seriam a APP, é a área que está próxima a pontos estratégicos definidos na legislação. Por exemplo, se um rio passa pela área do imóvel, há uma porcentagem. De acordo com a largura do rio, para que se mantenha preservado a mata na beira desse mesmo rio. Então, que nem o rio tem 10 metros, a margem de cada lado tem que ser de domínio no mínimo de 30 metros. Então, essas APPs vão variar de acordo com, no caso, o tamanho do rio, enfim, outros exemplos. Quanto à reserva legal, é um tipo de área protegida prevista pelo Código Florestal Brasileiro. É uma área localizada no interior de uma propriedade rural que tem relação com o tamanho da propriedade e tem que ser de vegetação nativa.
Então, normalmente 20% de toda a mata da propriedade tem que ser vegetação nativa. E por último, nós temos a área consolidada, que é uma área dentro do imóvel rural que já foi desmatado, vamos dizer, para a construção de algum empreendimento. E ela teve que ser desmatada antes do dia 22 de julho de 2008. Então, qualquer área que se encaixe nesse perfil é considerada uma área consolidada e não pode aumentar de tamanho. Bom, galera, esse foi o treinamento do CAR. Agora vamos marcar um dia para a simulação, vai ser presencial. E não esqueçam de responder um horário que vocês estão disponível no Doodle que eu mandei no e-mail. E também não esqueçam de responder o formulário, tá? Senão não vai contabilizar a presença de vocês no treinamento. Muito obrigada, tchau, tchau.